Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. O nosso tema de hoje é um tema bem específico que a gente vai trabalhar mais esse bimestre a respeito de temas que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso contemporâneo, né? E, gente, pensar no nosso cotidiano enquanto adultos é pensar que a gente trabalha, né? A maioria dos meus estudantes já vinham do trabalho até a escola. Então, a gente falar a respeito da educação de jovens e adultos é sempre lembrar, enquanto professores, que os nossos estudantes, vocês, vêm de uma carga horária de trabalho, vêm de uma vida de trabalho. Então, hoje vamos falar a respeito disso que faz parte do nosso dia a dia, que é a importância do trabalho. Então, começamos a nossa aula com essa reflexão desse escritor norte-americano, Jack Kemp, que ele diz o seguinte: por mais humilde que seja, um bom trabalho inspira uma sensação de vitória. Ou seja, gente, não existe um trabalho mais importante do que o outro. Se a gente realiza o nosso trabalho da forma como a gente sabe que poderia realizar melhor, ele sempre vai dar na gente essa sensação de dever cumprido, sempre vai dar essa sensação de que eu consegui, é uma vitória em minha vida. Porque, como é bom, né, a gente poder realizar as coisas, poder realizar os nossos sonhos, pagar as nossas contas, ter independência e tudo isso como fruto do nosso esforço, como fruto de quem nós somos. Mas vamos refletir a respeito de alguns aspectos do trabalho em nosso país, no Brasil. Vejam, tem diversos estudos inclusive pelas organizações das Nações Unidas, a ONU, que vem falando de um trabalho invisível. Esse trabalho invisível é o trabalho de cuidado e é o trabalho doméstico. O que é o trabalho de cuidado, professora? Então, o trabalho de cuidado são das pessoas que estão cuidando de outras pessoas. Não apenas das crianças, mas que também às vezes estão cuidando dos idosos. E esse trabalho muitas vezes ele é esquecido, pessoal. E ele é fundamental. Nenhum de nós estaríamos vivos aqui hoje se não tivéssemos sido cuidados quando éramos bebês, quando éramos crianças. O ser humano tem essa particularidade, né? Não é como outros animais que mal nasce e já pode ter a sua independência. A gente não, a gente passa muitos e muitos anos dependendo de outras pessoas. Mas esse trabalho de cuidado com as pessoas e o trabalho doméstico, que é um trabalho fundamental, é um trabalho que sequer é visto, tá? Então, segundo o IBGE, né, que é esse órgão tão importante, né, aqui do nosso país, esse estudo é do ano de 2019, tá? Bem recente. As mulheres dedicavam, em média, viu? Pouco mais de 21 horas semanais de trabalho doméstico, enquanto os homens apenas 11 horas, praticamente a metade do tempo. Então, vocês estudantes, né, devem escutar ou ver muito isso. Muitas mães, às vezes, precisam, para estudar, levar um filho pequeno, porque não tem com quem deixar, né? Então, esse trabalho que é exercido nas casas, ele não é um trabalho visto ou sequer reconhecido, mas é um trabalho fundamental, tá? Então, gente, quem faz o trabalho? A gente está vendo aqui essa imagem de uma pessoa trabalhando na construção civil, mas qualquer trabalho que seja, qualquer um, quem é que faz ele? Somos nós. Somos as pessoas que fazem, são os trabalhadores. Por isso é cada vez mais importante a gente refletir a importância que todos os trabalhos têm. Não existe um trabalho mais importante do que o outro. Todos são devidamente importantes. Mas, por que tem profissões mais ou menos valorizadas? Vejam, a gente está vendo aí na imagem a moça até refletindo, né? Que profissão seguir, o que é que ela quer da vida dela. E nessa outra imagem aí, pessoas vestidas com diversas profissões. Tem um policial, a outra está com uma roupa mais formal, talvez de alguém que trabalhe num banco, numa empresa. O outro está com uma caixa de ferramentas, está com um capacetezinho, então deve trabalhar também na construção civil ou como eletricista. A outra moça está vestida com que a gente vê como as pessoas da área de saúde se vestem, né, toda de branco. Um outro rapaz, ele é o cozinheiro. Então, por que, gente, tem profissões mais ou menos valorizadas?
O que é que a gente pode pensar a respeito disso? Então, esse crescimento da tecnologia, a desaceleração da economia e a situação da saúde mundial são fatores que influenciaram a desvalorização de algumas profissões. E recente no Brasil mostrou 10 profissões que estão extremamente desvalorizadas. Uma delas é cobrador de ônibus. E algumas empresas até tirou essa profissão, né? Outra das profissões é a minha, professora de ensino da educação de jovens e adultos. Então, várias profissões foram perdendo valor econômico. E aí a gente tem que pensar, por exemplo, do salário mínimo. O salário mínimo que é tão reclamado, né? Mas ele tem uma história, gente. E a história dele, ó, surgiu no início do século XX, na década de 30, com a promulgação da lei número 185, em janeiro de 1936, e decreto de lei em abril de 1938. No dia 1º de maio, o então presidente Getúlio Vargas, esse que está aí na foto, ó, estão vendo? Fixou os valores do salário mínimo que começou a vigorar no mesmo ano. Então, pessoal, para quem não sabe, antes de se ter o salário mínimo, cada estado pagava quanto achava que deveria pagar para os trabalhadores. O nome dele é salário mínimo porque quer dizer que ele é o mínimo a você receber, num trabalho formal de carteira assinada. O mínimo que você pode receber é aquele valor. E antes dele existir, uma região, um estado mais favorecido economicamente, pagava X para alguém. Enquanto que uma região mais pobre, menos favorecida economicamente, pagava menos X. Então, se pagava quanto se queria, quanto se podia. Então, através da lei do então presidente Getúlio Vargas, todos os trabalhadores formalizados têm que receber, no mínimo, aquele valor. Só que é importante ressaltar que o nosso salário mínimo está super desvalorizado, tá? E aí eu deixo para vocês essa sugestão de atividade. Nós que somos trabalhadores sabemos o quanto que a gente trabalha para poder receber o nosso salário, né? Mas além do salário, além dele, o que você acha mais importante em seu trabalho? A gente começou a nossa aula com uma reflexão a respeito disso. De que todo trabalho, por mais humilde que seja, se ele for bem feito, ele dá essa sensação de vitória. Então, para você, além do salário, claro que a gente trabalha para receber salário, né? Para honrar nossos compromissos. Mas, além disso, o que você acha mais importante do seu trabalho? Faça um debate entre vocês podem fazer uma produção de texto, podem responder aqui no nosso canal do YouTube, que eu vou gostar bastante de responder. Um abraço, até a próxima semana.